Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Prazer estar aqui novamente no nosso exercício, né? A gente costuma dizer e lembrar que se tem exercício para o corpo, se tem exercício para a mente, há de ter também exercício para o espírito. E a gente, quando não exercita o corpo, fica fraco, quando não exercita a mente, fica mais difícil de entender os desafios intelectuais da vida. E quando a gente não exercita o espírito, o que acontece com a vida da gente? É uma questão muito séria, porque entre as coisas que perturbam a vida de um ser humano, entre as coisas que desarmonizam a vida da gente, uma das principais é não saber lidar com os nossos potenciais. Nós somos seres plenos de potenciais. Não há frase, eu acho, mais desafiadora para um ser humano que ouvir Jesus dizer assim a nosso respeito: vós sois deuses. O que vocês acham disso? Os maiores malucos se acham Napoleão, Barack Obama, Dilma é da casa. Ela vai me perdoar. A gente se acha tudo, mas eu nunca vi um maluco, nunca ouvi dizer um maluco que se ache Deus. Deve ser difícil, né? Vocês acham que são deuses? Vocês acham que são? Jesus acha. Quem está certo? Jesus ou você que acha que não é? Mas alguém acha que já é Deus agora? Nós somos deuses em potencial. Nós temos guardado dentro de nós todas as qualidades. Em outro momento Jesus falou assim para os discípulos: vocês farão tudo o que eu fiz e mais. Alguém aqui já se imaginou fazendo mais que Jesus? Mas, de novo, se você achar que você não é capaz de fazer mais que Jesus, ou você está certo, ou Jesus está certo. Porque ele falou que nós faremos mais do que ele. Não é um desafio estranho? É um desafio estranho. Você é cristão? Você se considera cristão? Você acredita mais em Jesus ou mais em você? É claro que nós não estamos deuses ainda. Nós ainda não podemos fazer tudo que Jesus fez, nem uma migalha do que ele fez. Mas uma mãe, um pai olha um bebezinho, seu filho, e enxerga nele o quê? Já vê um homem de bem, já vê um trabalhador, um pai de família, já começa a imaginar o futuro dele. É ou não é? Um agricultor pega um punhado de sementes de milho, olha aquilo e vê um milharal. Tem um milharal na mão dele? Tem um milharal na mão dele? Não, tem um punhado de sementes de milho. Tem um pai de família naquele bebezinho? Não. Tem um profissional naquele bebezinho? Não. Mas o olhar de amor é capaz de olhar as aparências e ver as essências. Eu vou repetir. O olhar de amor olha as aparências e enxerga as essências. Se o nosso olhar de amor, de agricultor, de pai e mãe, consegue ver isso, o professor também faz muito isso. Olha os seus alunos e já vê os seres em que eles vão se transformar. Se o nosso olhar, com esse amorzinho nosso, é capaz de ver isso, que dirá o olhar de Jesus? Que dirá o olhar de Deus? Ele olhou para falar que nós somos deuses na nossa aparência ou na nossa essência? Ele olhou na nossa essência. E nós achamos que não somos capazes porque a gente olha na aparência.
Há uma diferença grande do olhar do homem para o olhar de Deus, para o olhar de Jesus. E como Ele é nosso modelo e guia, então nós precisamos algo aprender com o olhar de Jesus, com o olhar do amor. Como eu falei, uma boa parte da humanidade se perturba muito com as relações com o mundo espiritual. Aí você vai falar, mas nem todo mundo é Chico Xavier. Realmente, como ele, eu não sei se tem outro, acredito que não. Mas é só Chico Xavier que tem contato com os espíritos? Se eu perguntar para vocês, quem já teve um sonho e tinha certeza que esse sonho não era uma fantasia, não era um delírio da cabeça, mas foi um reencontro, você sabia que estava se encontrando com alguém, que era verdade aquele sonho, você se surpreendeu? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque as pessoas têm vergonha, porque acham que quem vê espírito, quem tem contato com o espírito é maluco. E realmente, se você for para um médico e falar que está ouvindo coisas e vendo coisas, ele... É complicado. A ciência materialista não reconhece outra coisa a não ser a matéria. Mas nós sabemos, e a gente não comenta, que nós já tivemos, quase todos nós já tivemos um contato num sonho que nós sabemos, não precisa ninguém dizer pra gente, nós sabemos, nós sentimos que foi um sonho de verdade. Nós também, alguns, pode ser em menor número, nunca se fez muita pesquisa a respeito disso, já vimos coisas, já vimos sombras dentro de casa, andando de um lugar para outro, você vai olhar, não tem nada. Ouve barulhos, sente perfumes do nada. Eu sei que isso não acontece com vocês, é só uma hipótese, né? Esse riso já diz para vocês uma coisa mais generalizada do que a gente supõe. E a intuição? Quem nunca passou por uma situação de sair de casa pensando em fazer uma coisa e no meio do caminho ter uma ideia do nada de fazer outra? Quem nunca teve uma coisa como essa? É do nada? O nada produz alguma coisa? O nada é nada. Como diz a física, se não há causa, não há efeito. Onde não existe causa, não pode ter efeito. Então o nada produz nada. Intuição não vem do nada, vem de alguma coisa. Lógico, se não vem do nada, só pode vir de alguma coisa. Se não é de uma coisa física, porque você está sozinho quando participa desses momentos, é de uma coisa não física. Ora, estou caminhando pelo óbvio. Ora, mas existe uma inteligência, porque um efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligência. Existem inteligências não físicas. Ora, o nosso raciocínio não está dizendo isso? Nós estamos falando que nós, todos nós, sofremos e temos contatos com inteligências não físicas. Por quê? Porque temos intuição, porque sofremos influências inteligentes. E essas influências inteligentes são o quê? Você pode chamar de inteligências não físicas. Se você não gostar de falar, espírito. Por quê? Porque aí tem dois grandes problemas que aumentam a nossa crise na relação com o mundo espiritual. O primeiro deles chama-se cultura do terror. Existe toda uma indústria e uma cultura do terror que moldaram o nosso pensamento. E dentro dessa cultura do terror, o fantasma é um ator principal. Ver fantasmas é uma coisa assustadora, tenebrosa, terrível na vida de qualquer um. Só que as pessoas esquecem que todas as religiões, ao pressupor a permanência da alma depois da morte, falam que nós viraremos fantasmas. Você aí, eu aqui,
todos nós vamos virar fantasmas. E o fantasma vai ter saudade dos seus amores. E quando ele tiver saudade dos seus amores, ele vai dar uma espiadinha aqui na terra, assim que for possível, para reencontrá-los. E quando reencontrá-los, ele vai causar o que nessas pessoas, se elas também forem contaminadas pela cultura do terror? Medo. As pessoas vão fugir de você com o cabelo espetado. Quem tiver cabelo. Você já imaginou que essa mesma cultura que hoje afasta, torna você com medo e com pavor dos seus entes queridos, vai fazer com que você, perante os seus entes queridos, seja motivo de pavor também. As pessoas vão correr de você. Você vai correr também até perceber que elas estão correndo de você. Nossa, porque estão correndo, deve ser alguma coisa terrível. Só que a coisa terrível é você. O mundo espiritual, a dimensão espiritual, as consciências não físicas, elas sempre existiram. Todas as culturas, todas as religiões sempre falaram disso. Não foi Allan Kardec que instituiu a mediunidade, nem a comunicação entre vivos e mortos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Há registros no Antigo Testamento de manifestações espirituais o tempo todo, a ponto de Moisés, quando precisou formar um povo novo, quando ele estava trazendo os escravos do Egito e precisava criar uma civilização naqueles escravos, ele teve que criar leis e ele proibiu o quê? A evocação dos mortos. E essa é o nosso segundo grande empecilho na relação com os mortos. O primeiro, a cultura do terror. O segundo, essa citação bíblica de que evocar os mortos não é correto. Sabe com quem concorda essa evocação bíblica? Sabe quem concorda com Moisés? Chico Xavier. Chico Xavier falava, só que ele falava de outra forma. Ele falava assim: o telefone toca de lá para cá. Quando alguém perguntava assim: escuta, eu tenho um parente que eu quero conversar muito, a gente pode chamar esse parente para ver se ele se manifesta aqui? Ele falava: não, o telefone toca de lá para cá. Com isso ele queria dizer também que desaconselhava a evocação de espíritos, como Moisés falou. E a gente faz um drama danado: Moisés proibiu. Como assim Moisés proibiu? Moisés também tinha uma tarefa específica, mas ele proibiu a evocação dos mortos. E Jesus teve experiências espíritas no Monte Tabor. Ele reúne 2, 3 discípulos mais próximos, vai até o Monte Tabor e conversa com Moisés e com Elias. Eles estavam vivos? Se não estavam vivos, estavam mortos. Se estavam mortos, não estavam conversando em corpo físico. Se não estavam conversando em corpo físico, estavam conversando como espíritos. Ou seja, foi uma reunião de comunicação entre vivos e mortos. E Fátima? O que aconteceu em Fátima? Maria apareceu para 3 crianças. Essas crianças eram vivas, Maria era morta. Isso é comunicação entre vivos e mortos. E quantos outros fatos? 500 anos antes de Cristo, já Sócrates deixou registrado, através dos seus discípulos, que conversava com o seu daimon. Isso que nós traduzimos hoje por demônio, naquele tempo, daimon era só um espírito, era o seu espírito guia, o seu espírito protetor. As pitonisas que falavam no oráculo de Delfos 500 anos antes de Cristo também
eram centros espíritas daquela época, onde se falava a mensagem dos deuses. Quem eram esses deuses? Seres, inteligências extracorpóreas. Estamos caindo no mesmo, gente. Sempre houve mundo espiritual, sempre houve manifestação de entre vivos e mortos, comunicação entre vivos e mortos. Essas culturas, esses dogmas que a sociedade foi criando, prejudicam muito, atrapalham muito a nossa vivência. A nossa vivência. Isso que para você pode ser perturbador, por você ver uma inteligência não física, torna-se muito pior por causa da cultura do terror, por causa de uma interpretação materialista da Bíblia. Como é que é? Religião faz interpretação materialista da Bíblia? É o que mais tem. É o que mais tem. Ora, se não pudesse haver comunicação entre vivos e mortos, por que Moisés ia proibir? Vamos proibir uma coisa impossível aí? Está proibido o sol virar cor-de-rosa. Não tem isso. Por que alguém ia proibir uma coisa que é impossível acontecer? Não existe. É claro que é possível. É claro que as religiões que são contra a comunicação entre vivos e mortos fazem exorcismo, expulsam demônios. Não é verdade isso? Ué, se eles expulsam inteligências não físicas, eles estão se comunicando com os mortos. Só que eles são contra. Eles proíbem e falam mal dos espíritas, que é tudo batedor de bumbo, matador de galinha. Mitos, mentiras, complicações com a nossa relação, uma dimensão nossa que é profundamente verdadeira. A ciência, quando fala assim, eu tive um estalo, ou a psicologia, mais precisamente, quando fala eu tive um insight. Insight é uma visão, insight, in, dentro, sight, visão. Ora, tive uma visão de alguma coisa, quando se cataloga a intuição, o insight, a eureka, o orador que estava inspirado, o artista que estava inspirado, inspirado de onde? Inspirado do que, meu Deus do céu? Há muito tempo, todos os ramos da nossa cultura sabem que existe comunicação entre vivos e mortos. Você é que precisa quebrar esses dogmas, essas arapucas que a nossa cultura montou na tua cabeça, na minha cabeça, na nossa maneira de viver. Espíritos não são terror, são tão terror quanto os vivos. Você tem medo dos vivos? De vez em quando dá. Mas tem vivos que dão medo e vivos que não dão medo. Portanto, tem mortos que dão medo e mortos que não dão medo. E aí você precisa aprender a lidar com eles, com os vivos, não é verdade? Porque qual é a consequência que a gente tem com medo? Não sair de casa. É assim? É assim. Hoje as crianças são pegas, as crianças de classe média alta, classe alta, elas são pegas nos seus condomínios fechados pelos seus motoristas, vão até as escolas particulares, saem de lá com seus motoristas, vão até o shopping center altamente privê, com seguranças por toda parte, e vão vivendo num mundo artificial. Tem um depoimento recente de uma senhora que pela primeira vez levou a sua filha para Paris, e andando na rua ela percebeu que a filha de 4 anos estava pela primeira vez pisando numa calçada. A filha dela de 4 anos nunca tinha pisado numa calçada. Isso é muito comum, porque nós vamos nos fechando de medo. A gente vai se fechando para a vida, se fechando para as oportunidades. E contam os evangelhos, na passagem que hoje foi selecionada para a gente pensar, que logo depois que Cristo morreu, os discípulos se fecharam numa casa, cerraram todas as portas. Por quê? Medo.
e estavam morrendo de medo. Sabe por quê? O mestre deles tinha sido torturado, perseguido e morto. Se fizeram isso com o mestre, na sequência da perseguição, vão fazer com os discípulos, e eles estavam morrendo de medo. E conta nessa passagem que nós vamos conversar hoje, que todas as portas estavam estando fechadas, surgiu o Cristo. Não, espera um pouquinho. Se todas as portas estão fechadas, não dá para surgir ninguém. Parou. E Cristo tinha morrido. Isso não existe. E daí os cristãos falam que não existe comunicação entre vivos e mortos. Como é que pode um negócio desse? Ou outros cristãos falam que ele tinha renascido sim, mas tinha renascido em carne. Que Jesus tinha renascido em carne. Ah é? Todas as portas fechadas, Jesus renasceu e surge em carne. Como é que é isso? Veio pelo canal da TV a cabo, a janela tá... Como é que surgiu Jesus no meio dos discípulos? Ele surgiu como todos os mortos surgem para todos os vivos. Ele surge em espírito. Ah, Maurício, mas Tomé ficou em dúvida e colocou o dedo na ferida dele. Foi. Mas os fenômenos de materialização de espíritos, eles também são muito antigos. Eles também são universais. A própria Maria, quando apareceu para 3 crianças e foi visto por 3 crianças, mostra um fenômeno diferente, porque se nós estamos aqui, provavelmente algumas pessoas aqui podem estar vendo espíritos nesse ambiente, mas se todos nós virmos um espírito aqui, vai querer dizer o quê? Que todos nós temos visão, clarividência? Claro que não. Quer dizer que o espírito está materializado. É claro. Se todos nós estamos vendo o espírito e não é verdade, e a minoria de nós tem clarividência, só pode o espírito estar materializado. Foi o que aconteceu com Maria e Fátima, foi o que aconteceu com Jesus na aparição depois da sua morte para os discípulos. Esse fato, então, ele é corriqueiro e ele está nas nossas vidas há muito tempo. E mais ainda, ele é uma relação fundamental nas nossas vidas. A relação com o Espírito, ela é fundamental. Tanto é que Deus colocou um Espírito para cada um de nós, que nos acompanha do nascimento até o túmulo, que sabe tudo de nós, sabe tudo dessas vidas, sabe o que você pensa, o que você sente, o que você faz e o que você vai ter que enfrentar ainda nessa vida. Ele sabe tudo e sabe também o que você já passou, e mais do que tudo isso, te ama profundamente. Quem é esse Espírito? O anjo da guarda, que todas as religiões cristãs falam que existe. Ora, se existe uma inteligência extracorpórea, o que é essa inteligência extracorpórea? É o Espírito, é claro. É claro. Então nós temos uma relação fundamental, é um instrutor, é um amor profundo que nos acompanha, nos orienta, nos aconselha. Nós fazemos o que se nós negarmos a comunicação com os mortos, se nós negarmos a presença espiritual? Nós fazemos o que com esse grande conselheiro, esse grande amor de nossas vidas, que nos ama tanto, que dedicou 80, 90 anos da sua vida para acompanhar-nos, para orientar-nos? O que a gente faz se a gente não acredita neles? A gente fecha o ouvido, a gente fecha o olho, a gente fecha a alma para uma dimensão ultra importante das nossas vidas. Ele nos ama tanto e a gente nada. Que gratidão é essa? Que burrice! Quanto você pagaria se você soubesse que tem uma consulta com um super especialista da sua vida, que sabe todas as tuas outras vidas, que sabe todo o teu futuro, os principais desafios da tua vida, e que te ama profundamente? Quanto você não pagaria e não valorizaria uma consulta com um ser desse? A gente paga para
cigana do amor, paga para, sei lá, um monte de falcatrua que tem aí. Quanto você não pagaria por um super especialista de verdade? Pois esse super especialista, como praticamente tudo o que nos faz bem, vem de graça. Mas ele tem um preço. Como é que é? É de graça, mas tem um preço? É isso mesmo. Ele exige de nós. Ele exige de nós que a gente abra os olhos. Nossa, mas está tão escuro aqui, não é verdade? Lógico. Experimenta abrir o olho. Nossa, mas ninguém fala nada, o silêncio danado, não é verdade. Abre o ouvido. Jesus falou há 2000 anos, eles teriam olhos, mas não veriam, eles teriam ouvidos, mas não ouviriam. Somos nós, surdos e cegos para o mundo espiritual, que tanto quer nos ajudar. As nossas vozinhas de outras vidas, nossas mães de outras vidas, nossos grandes amores que permaneceram nessa vida só a serviço e nós fechados para eles. Será que não é hora da gente aproveitar esse grande amor, essa grande assistência que sempre esteve disponível? Qualquer dia vai ter uma passeata na Paulista de Anjos da Guarda. Cartaz, faixa, ouçam-nos pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Maurício, então o que a gente pode fazer para fazer isso? Como a gente falou no início da nossa conversa, a alma, o espírito precisa de exercício. E são muitos os exercícios que a gente pode propor. Você veio até uma casa espírita, você pode ter como fator perturbador da tua vida arrepios, intuições, sonhos que voltam sempre. Ok, você veio para o lugar certo. Aqui ninguém vai falar que é demônio, que tem que exorcizar, ninguém vai ficar saindo espuma do canto da boca. Não. Agora, você tem instrumentos aqui e tem sugestões. Os instrumentos você vai ter no passe, um momento de tirar as energias ruins que você tira da vida. Nós, com as nossas invejas, as nossas incompreensões, os nossos projetos de vingança, tudo isso vai sujando o nosso espírito. E alguém precisa limpar. Então, estamos aqui à disposição. Mas também é bom que a gente deixe de produzir lixo, não é verdade? Porque o passe 24 horas não vai rolar. Não vai. Ninguém vai ter um plano especial aqui para ter um passe 24 horas. Só tem um jeito de você se manter mais pacificado e mais harmonizado. É você usar os elementos que estão à disposição. Uma terapia fundamental é dada por Jesus com orai e vigiai. Você precisa perceber-se, olhar-se, observar-se. Quando tiver começando a aparecer uma desarmonia no teu espírito no decorrer de um dia, você vigia. Você começou a perceber, você toma medidas para se reharmonizar, se reequilibrar. Eu tive uma noite ruim, já começo tratando mal a minha esposa e os meus filhos. Quem trata mal os outros recebe maltrato. Vai para o trânsito desarmonizado. Chega no final do dia, você já pisou em um monte de gente, recebeu o pisão de um monte de gente. O dia que começa ruim, acaba ruim. A semana que começa ruim, acaba pior. A vida que começa mal, vai se perder. Se você não conseguir falar, para, e eu preciso ter instrumentos de reharmonização. É uma receita extremamente útil. Orai e vigiai. Se você não souber mais nada do Evangelho, souber só isso, vai ser um instrumento fantástico para você ser dono da sua vida, ser diretor do teu carro, ser motorista da tua vida. Quem está no teu comando? Eu. Será? Será? Na política tem um monte de gente querendo saber o que é certo, dizer pra gente o que é certo e o que é errado. No consumo tem um monte de gente falando pra gente que a gente precisa comprar. Você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que comprar.
Na vida da gente, não tem gente querendo mandar na vida da gente? Na família? Tudo quanto é lugar. Um monte de gente querendo mandar. A outra receita fundamental é a tua casa. Nós queremos fechar o nosso raciocínio para que a gente pense na faxina espiritual da casa. Pensem nisso, gente. Você está aqui lavando o pé, tomando banho espiritual, vai voltar para casa limpinho. E a casa está um lixão. Aí você volta limpinho para o lixão. E dorme no lixão. Come no lixão. Terça-feira que vem, toma um banho de novo. Um banho por semana para quem dorme, come e vive no lixão, vai dar conta? Qual é a saída? Parar de viver no lixão. Vamos reciclar lixo? O Evangelho no lar. Nós precisamos fazer o Evangelho em casa. Tem uma disciplina espiritual na tua casa. Se você for adepto de culturas orientais, faça a meditação. Se você for cristão, faça a oração. Mas faça o Evangelho na sua casa. 5 minutinhos, 3 minutinhos de uma oração para abrir teus olhos e abrir teus ouvidos. Lê um trechinho do Evangelho. Roda a palavra para todas as pessoas. Ninguém é orador, ninguém é palestrante, ninguém é pastor. Fala o que cada um entende a respeito daquilo. Chega no final, agradece e a tua vida vai se facilitando. A comunicação entre as pessoas na tua casa vai melhorando. As coisas vão começando a se encaixar e as pessoas vão se mostrar mais sensíveis. Ah, sim, do nada? Não, não é do nada. É porque você está se abrindo para a luz. Porque a luz sempre esteve banhando a gente. E a escuridão que a gente vive, ela é a escuridão dos olhos fechados. Está na hora de abrir o olho? Está na hora de abrir o olho. A luz sempre esteve para a gente. Se você quiser continuar na escuridão, é um direito seu, ninguém tira. Se você quer dar uma espiadinha só, você vai ver que lá fora, ao contrário do universo interno da escuridão, onde não há cor, onde não há brilho, lá fora Deus ilumina as nossas vidas. Só precisa um gesto de boa vontade. Obrigado, gente.